Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade, que eu criei. Dou sempre a sugestão para subscrever no canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho, colocarem lá em cima no sininho e sempre que eu publicar um vídeo receberão uma notificação. E o tema que eu escolhi para hoje é, ou está, é um dos temas da minha obra, Filosofia da Ignorância, publicada no Brasil, essencialmente um ensaio sobre a ignorância, a consciência e a felicidade. E eu gostaria de falar um bocadinho acerca do capítulo Certezas e Ignorância, que é um tema que eu acho muito interessante e muito importante nós refletirmos acerca de. Porque eu reparo que, por causa dos apegos e bloqueios intelectuais das pessoas, que causam, além do facto de uma pessoa criar um conservadorismo intelectual e dificultar a relação com o conhecimento, com a ciência, com a consciência no sentido geral e também com a felicidade, não é nada bom para ninguém, acreditem. Então eu vou passar a ler um bocado do texto e depois vou refletir acerca dele. É importante ter a noção que a palavra certeza neste caso foi pegada, ou eu decidi pegar na palavra certeza, no sentido das convicções e dos problemas que as convicções profundas podem ter para a nossa vida. Não significa que uma pessoa, em um determinado aspecto, pode ter a certeza, por exemplo, tenho a certeza que irá correr tudo bem na minha vida, ou que irá correr pelo melhor, ou aquela perspectiva da esperança e do pensamento positivo. Não é esse o enquadramento que eu quis colocar aqui. Estou a falar na certeza, dentro do enquadramento da convicção, na crença numa verdade absoluta, por exemplo, ou em algo, ou numa relação com o conhecimento que nos possa ser prejudicial. Não significa que todas as certezas sejam erradas ou nocivas. Tem um sentido próprio aquilo que eu quis colocar aqui, para nos pôr a pensar. Principalmente a certeza que envolve os bloqueios e apegos intelectuais e que podem não só condicionar a nossa consciência, como condicionar a nossa felicidade, ou prender-nos num círculo vicioso da infelicidade. Então eu vou passar a ler. Este livro foi publicado apenas no Brasil e vendido apenas em reais. Mas quem estiver na Europa e estiver interessado em adquirir um exemplar, basta entrar em contato comigo, eu tenho o meu e-mail público. Vou passar a ler então. Certezas e ignorância. Há uma grande relação entre as certezas e a ignorância. Nesse enquadramento, a certeza é uma convicção profunda, uma certeza numa verdade absoluta. Uma pessoa tem tanta certeza de algo que não se abre para outras possibilidades, para outras hipóteses, chegando ao fundamentalismo e ao fanatismo, no pior sentido possível. Nesse seguimento, as pessoas fecham muitas portas na própria consciência e, por causa disso, condenam-se à ignorância. Condenam-se a muitas formas de ignorância, pois, com as portas fechadas e com tantas amarras, tornam-se pessoas escravizadas. O labor das suas vidas girará em volta dessa escravidão. O labor da consciência, na consciência. A vida torna-se muito difícil quando as portas da consciência estão quase todas fechadas. Não se areja, não se respira. A mesmice torna-se sufocante. Muitas atrocidades são cometidas em nome da santa certeza. Quem tem muitas certezas neste quadro tem poucas possibilidades de se desiludir, tem poucas possibilidades de perder a ilusão, tem uma margem muito reduzida para perceber os próprios erros, as próprias incongruências. Fica difícil a libertação de seja o que for. A vida pode tornar-se muito difícil para quem possa ter muitas certezas, principalmente diante daquilo que faça mal ao ser. Há certezas que não apenas destroem o ser, como não permitem que ele se liberte delas. Há um poema que escrevi na minha obra A Liberdade e os Escravos, pertinente para este texto. Triste é o escravo com a certeza de estar certo, pois da certeza no errado nega a certeza do que é certo. A certeza na relação das pessoas com o conhecimento, com a ciência, com a realidade e com as crenças poderá originar uma das formas de escravidão mais nocivas que existe. Só aprende algo verdadeiramente novo, só se transforma numa pessoa melhor e mais feliz a pessoa que não tem certezas daquilo que a condiciona. Pois a certeza poderá por si só ser uma condição e aquilo de que se tem certeza também poderá ser uma condição, uma restrição, uma prisão, uma forma de destruição. Depois o capítulo continua. Quem quiser ler mais pode adquirir o exemplar, ler, estudar, investigar, seja o que for.
Na obra A Liberdade dos Escravos, eu falo muito acerca da escravidão humana inconsciente, uma escravidão autoimposta. Uma escravidão em que uma pessoa, de forma inconsciente, abdica da própria liberdade intelectual para pensar. Da própria liberdade, no sentido mais puro possível. A liberdade que acontece tanto para fora. Portanto, quando uma pessoa cria apegos, vínculos profundos a determinadas crenças, ideias, teorias e ideologias, cria apegos e depois fica bloqueada, a pessoa acaba por criar um conservadorismo intelectual. A pessoa fica ali a conservar aquilo o máximo possível, até de forma maquiavélica, não abrindo mão para atingir os fins. A pessoa faz de tudo para se proteger, para se defender. Qualquer ideia, qualquer desconstrução, qualquer denúncia de incongruências é como se fosse um ataque àquela certeza que uma pessoa quer conservar. E muitas vezes uma pessoa quer conservar aquilo que faz mal. Às vezes uma pessoa quer conservar hábitos, tradições, crenças, convicções profundas, certezas que nos fazem mal. E isto é um problema, além de uma pessoa estar a conservar aquilo que faz mal, o pior ainda é uma pessoa estar apagada e fazer de tudo para se defender. Como? Muitas vezes, ou com três grandes formas de reação hermenêutica a novas propostas de verdade, por exemplo. Princípio compreensivo, tenta-se verdadeiramente compreender aquilo que nos está a ser apresentado. Princípio de fuga, uma pessoa, por causa dos apegos e bloqueios intelectuais, uma pessoa foge, uma pessoa nem quer saber, a pessoa nem quer lidar com a informação e com o conhecimento, a pessoa prefere fugir, mesmo de forma inconsciente e indireta. Ou o princípio de negativo, que é muito comum entre as pessoas. Seja qual for o grau de intelectualidade e grau de inteligência, seja qual for essa graduação, entre aspas, estatuto académico, as pessoas acabam por fazer isto por causa dos apegos e bloqueios intelectuais. As pessoas acabam por distorcer, muitas vezes realizando uma falácia de espantalho. A pessoa, para não abrir mão das suas crenças, para não as colocar em causa, para não colocar em causa as suas certezas, a pessoa acaba por realizar a falácia de espantalho. A pessoa distorce tudo para tornar mais facilmente refutável. Tudo aquilo que aparece à sua frente, todas as novas informações, novos conhecimentos, novas teorias, novas ideias que aparecem à sua frente e que, direto ou indiretamente, obrigam a pessoa a colocar em causa o próprio sistema de crenças, os próprios hábitos, tradições, seja o que for, a pessoa distorce, a pessoa denigra, a pessoa torna negro, a pessoa erratiza, entre aspas, a pessoa quer tornar aquilo errado para continuar a pensar da mesma maneira. A pessoa defende-se. Como é que a pessoa se defende? Atacando. Atacando como? Distorcendo. Ou a pessoa foge do assunto, ou a pessoa distorce o assunto e lida com ele com uma versão completamente adulterada. E transmite às outras pessoas uma versão completamente adulterada. Porque quem está fora do assunto depois não se apercebe. Daí é a questão da falácia do espantalho. E nós precisamos refletir acerca disto, principalmente, e não só, mas principalmente quando nós estamos infelizes. Porque nós às vezes estamos infelizes por causa das nossas certezas, temos às vezes certeza relativamente a coisas que nos fazem mal e não queremos abrir mão. Às vezes uma pessoa tem certeza na religião que vive. Isto foi a ideia que me ocorreu, nem tive a ideia original, antes de fazer o vídeo não tivesse a ideia. Uma pessoa às vezes vive uma religião em que a figura máxima é alguém que faleceu, que morreu na cruz, por exemplo. Então, a figura do seu mestre, entre aspas, é alguém que morreu crucificado. Portanto, a pessoa incorpora, mesmo de forma inconsciente, a ideia de se o meu mestre morreu a sofrer, quem sou eu para ser feliz? Quem sou eu para viver prazeres, para viver a alegria? Vocês estão a compreender? E às vezes a nossa certeza, as nossas convicções profundas, não necessariamente numa determinada religião, mas em alguns pormenores das religiões ou de outras questões que não têm nada a ver com religião, com filosofia, com ideologias políticas, seja o que for, às vezes as nossas certezas, a nossa incapacidade de fazer uso da liberdade intelectual que nós temos para colocar em causa, para questionar, podem estar a ser a causa da própria infelicidade. Estão a compreender? Uma pessoa tem tanta certeza que acaba por ser maquiavélica, porque a pessoa às vezes até entra em conflito com as outras pessoas, quer acabar com elas, isto já chegou a acontecer, vai saber a história, vai saber as notícias, há pessoas que querem acabar com outras pessoas porque elas pensam diferente. Porque incomoda o facto das outras pessoas, direto ou indiretamente, só pelo facto de existirem e serem diferentes, obrigarem uma pessoa ou colocarem dentro de nós a necessidade de uma pessoa colocar em causa, de se questionar, de relativizar em alguns aspectos. Estão a compreender? Há pessoas que procuram conforto, mesmo de forma inconsciente, conforto emocional nas outras pessoas, e se as outras pessoas não valorizam, não são como elas, a pessoa entra em conflito. Portanto, acaba por haver um efeito maquiavélico muitas vezes. Uma pessoa não olha meios para atingir os fins. Efeito maquiavélico, entre aspas. Uma pessoa não olha a meios para atingir o fim, que é o conservar. Conservar, continuar a pensar da mesma maneira, continuar a acreditar da mesma maneira, continuar a agir da mesma maneira.
Basta ver como as pessoas relacionam com o vegetarianismo e com os vegetarianos. Às vezes os vegetarianos nem sequer julgam. Há vegetarianos que não julgam. Há a ideia de que todos os vegetarianos julgam outras pessoas que não são vegetarianas, mas às vezes simplesmente nem abrem a boca, não dizem nada. Só que o facto do vegetarianismo existir e dos vegetarianos existirem, às vezes coloca dentro das pessoas a necessidade de elas colocarem em causa. E como é desconfortável o facto de elas, no fundo, às vezes terem sentimentos de culpa por comerem carne e porque a refeição delas existe porque houve animais que foram assassinados para elas comerem, às vezes nasce um sentimento de culpa e um conflito relativamente a uma facto de outras pessoas serem diferentes e simplesmente existirem na própria diferença. Porque há vegetarianos que não julgam pessoas que comem carne. Estão a compreender? Simplesmente fazem as coisas que acreditam que são as mais corretas dentro de si mesmo. Não impõem nada a ninguém, não entram em conflito com ninguém. No máximo divulgam o vegetarianismo e divulgam a alimentação vegetariana. Neste caso eu sou vegetariano, estou a falar nisto, não é por acaso também me ocorreu agora. Não julgando quem come carne, porque a maior parte dos vegetarianos já comeram carne. Quem nunca errou que atira a primeira pedra. Estão a compreender? Portanto, às vezes nós transportamos conflitos interiores, apegos, para a interpretação que nós fazemos dos outros. Estão a compreender? E às vezes o facto de nós termos sentimento de culpa do facto daquilo que nós fazemos, quando nós vemos alguém que uma pessoa no fundo valoriza a dimensão moral, uma pessoa pode entrar em conflito e querer, e se uma pessoa está habituada a querer a sentir uma superioridade moral, é normal que uma pessoa queira inferiorizar moralmente, queira denegrir, distorcer, tornar errado outras pessoas que tenham determinados comportamentos diferentes, porque a pessoa não se quer sentir culpada com as suas ações. Portanto, tem a ver com as certezas. Às vezes uma pessoa tem certeza na alimentação que está a fazer que é correta e às vezes essa alimentação, por exemplo, pode estar a ser uma das causas dos problemas de saúde. E pode estar a ser uma das causas da destruição do planeta, da destruição de animais, da destruição do ecossistema. Vocês estão a compreender? Portanto, há mil e um contextos em que uma pessoa pode e deve colocar em causa as próprias convicções, as próprias certezas. É preciso ter muito cuidado com as certezas. Vocês já sabem qual é o contexto das certezas que eu estou a falar aqui, que eu já falei inicialmente no vídeo. Por vezes, essas certezas são aquilo que nos está a destruir. E nós não estamos a colocar em causa exatamente porque nós temos a certeza. E não se esqueçam deste poema que eu criei. Triste é o escravo com a certeza de estar certo, pois a certeza no errado nega a certeza do que é certo. Triste é o escravo com a certeza de estar certo, pois na certeza do errado, no errado, nega a certeza do que é certo. O facto de ele estar com muita certeza relativamente àquilo que é errado, perde a possibilidade de se relacionar com a certeza do que é certo, com a característica daquilo que é certo, neste contexto. Seja o que for certo ou errado, o mais importante é nós refletirmos no sentido formal. Eu acho que é muito importante nós aprendemos a colocar em causa tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que acreditamos, tudo aquilo que fazemos, os nossos hábitos, as nossas tradições, aquilo que nós comemos, porque muitas vezes nós estamos infelizes exatamente por causa daquilo que nós temos certezas. E nós não queremos abrir mão, nós não queremos colocar em causa. Porque nós temos apegos e bloqueios intelectuais, porque nós temos um conservadorismo intelectual inconsciente. E por vezes, de forma inconsciente, é sempre inconsciente, a maioria das vezes, nós fazemos de tudo para conservar, em vez de colocar em causa. E defendemos-nos. E às vezes as novas informações que vêm ter connosco, elas já não vêm no formato original, elas já vêm distorcidas, denegridas. Nós já criamos um espantalho. Quando aparenta ser aquilo que uma pessoa não quer que seja, uma pessoa já distorce. As informações já vêm para nós de forma distorcida. Tudo aquilo que é diferente daquilo que uma pessoa já acredita, tudo aquilo que é contrário e contraditório daquilo que uma pessoa já acredita e já faz, às vezes uma pessoa não tem uma relação aberta. Uma pessoa não quer ver e compreender as novas ideias, novas teorias, novas ideologias, novas filosofias de vida. Às vezes a pessoa simplesmente quer continuar a pensar da mesma maneira. Esse é o objetivo inicial. E como o objetivo inicial, mesmo que inconsciente, é continuar a pensar da mesma maneira, às vezes uma pessoa faz de tudo para conservar essa maneira de pensar. Mesmo que tenha de distorcer, denegrir, erratizar, entre aspas, tudo aquilo que é diferente e que vem ter connosco. Então, a informação já chega dentro da nossa consciência para ser processada completamente adulterada. Porque nós não temos abertura consciencial. Nós não abrimos as portas da nossa consciência para deixar entrar a novidade, para deixar entrar boas novas, para deixar entrar a diferença. Com uma profunda vontade, curiosidade e independência intelectuais para colocar em causa as coisas, para será que é certo? Será que é assim tão certo aquilo que eu faço? Apesar de ser tradição, apesar de ser hábito. Nós temos de aprender a colocar em causa as nossas certezas, porque são elas, muitas vezes, a causa da própria infelicidade.
E às vezes nós temos tanta convicção, temos tantas certezas, que nós reduzimos a uma ignorância por escolha. Nós já começamos a ignorar tudo o que está à nossa volta, porque nós temos uma certeza, uma convicção profunda e absoluta que estamos certos no nosso caminho, mesmo que estejamos profundamente infelizes. E depois nós, como estamos certos, temos conservadorismo intelectual, temos apegos e bloqueios intelectuais, nós começamos, mesmo de forma inconsciente, a ignorar tudo o que está à nossa volta. Simplesmente a ignorar. Nós escolhemos a ignorância por causa dos apegos e bloqueios intelectuais. E por isso é que há uma grande relação entre arrogância, fragilidade emocional que nos cria apegos e bloqueios intelectuais e ignorância. Nós simplesmente escolhemos ignorar, mesmo de forma inconsciente, nós não nos apercebemos. Nós temos tanta certeza e queremos tanto conservar a nossa forma de pensar e de agir e de acreditar que tudo o que aparece diferente à nossa frente, diferente, contrário e contraditório, seja o que for, uma pessoa ou foge ou distorce, denigra, cria a falácia de espantalho de forma inconsciente para tornar mais facilmente refutável. As informações vêm para a nossa consciência já distorcidas, porque a pessoa quer continuar a pensar da mesma maneira. A pessoa não se quer abrir para nova ideia, para nova possibilidade, para nova forma de agir, para uma nova filosofia de vida. A pessoa simplesmente quer continuar a pensar da mesma maneira. E estas certezas são, às vezes, o mais destrutivo que existe para as pessoas. As pessoas estão ali convictas, como a Nietzsche falou muito acerca das convicções. As pessoas estão ali profundamente convictas, não abrem mão e estão infelizes por causa disso e depois criam uma realidade de um círculo vicioso da infelicidade. Estão infelizes por causa da ignorância, por causa daquilo que estão a ignorar. Isto é um apelo a uma das 4 novas verdades da filosofia budista, a causa do sofrimento é a ignorância. Por causa dos apegos e bloqueios intelectuais, não se abrem para novas ideias, ficam presos à ignorância, a uma ignorância por escolha, além de ser uma ignorância por estado, e ficam assim, a andar à roda. Por causa dos apegos e bloqueios intelectuais, fogem de novas ideias, novas teorias, fecham-se numa ignorância, e essa ignorância causa a infelicidade, estão sempre assim com bloqueios e apegos intelectuais, com muitas certezas. Depois elevam a certeza à condição de superioridade. Tudo o que é diferente é necessariamente errado e inferior. E tem de ser distorcido e denegrido, porque ai de mim eu ter de colocar em causa as minhas crenças, aquelas que eu estou apegado, não quero abrir mão. Estão a compreender? Como uma pessoa acaba por agir. É inconsciente. E uma pessoa pode ser profundamente inteligente e intelectual. A pessoa acaba por fazer isso de forma inconsciente. Nós temos de refletir profundamente acerca disso. Porque para potenciar a nossa... se nós não aprendemos a ter uma adequada relação com a ignorância, nós não conseguiremos ter uma adequada relação com o conhecimento, com a ciência, com a consciência. Estão a compreender? A condição de possibilidade de uma adequada relação com o conhecimento e com a ciência e com a consciência é a adequada relação com a ignorância. Como é que nós nos relacionamos com a nossa ignorância? Nós admitimos que a nossa ignorância existe, que ela pode ser parte do problema? Nós temos certezas que depois condicionam a uma condição de ignorância, mesmo de forma inconsciente? Como é que nós nos relacionamos com este tipo de assuntos? Nós nunca paramos para pensar acerca disto? Nós passamos a vida a fazer escolhas fúteis sem saber bem porquê e a consumir drogas legais e ilegais para fugir do vazio e a realizar uma data de compulsões, mesmo todos os dias a fazer escolhas fúteis na televisão, ver coisas fúteis, sempre fúteis, tudo fúteis, tudo fúteis. E nunca paramos para pensar e para questionar porque é que estamos infelizes. Que se calhar precisamos de filosofar mais, se calhar precisamos de mais filosofia, se calhar precisamos de biblioterapia, precisamos de meditar, precisamos de procurar novos conhecimentos e novas informações, em vez de perder tempo, energia e recursos a fazer coisas que no fundo não nos realizam em nada. Quando aparece um vídeo, alguém faz um vídeo ou escreve um livro a falar acerca de coisas profundas que uma pessoa foge e passa a vida a ver coisas fúteis, e depois a pessoa está infeliz e não sabe porquê. Eu não quero ser julgador nem moralista, eu quero pôr as pessoas a pensar, eu quero contribuir para a consciência e a felicidade das pessoas. É que se uma pessoa passa a vida inteira a fazer escolhas fúteis, é natural que haja ali um vazio. E a pessoa não sairá desse vazio enquanto não começar a fazer outras escolhas. Canalizar recursos, tempo, energia, ler livros, comprar livros que cultivem a pessoa, que ajudem a sair do estado de ignorância que causa a infelicidade. Vejam documentários. Vamos ver documentários, vamos ver outras coisas na televisão. Ou vamos procurar outros vídeos no YouTube, vamos procurar outras informações, outros livros. Vamos sair da bolha da futilidade e da ignorância por escolha. Vamos parar de ver futebol ou parar de só pensar em coisas do corpo e da aparência. Nós temos de encontrar um equilíbrio, cuidar do corpo, cuidar da aparência, cuidar da saúde em vários sentidos, mas também cuidar da parte intelectual, dar atenção à parte emocional também, não cuidar apenas do aspecto físico. Porque há pessoas que, por exemplo, dedicam muito tempo, isto é uma reflexão que eu também acho muito importante, dedicam muito tempo a criar um corpo ideal, por dentro pode estar todo destruído.
A pessoa pode estar cheia de problemas de saúde porque está sempre a fazer exercício e nem dá tempo para recuperar. Mas a imagem que uma pessoa passa às outras pessoas é espetacular. Mas por dentro o corpo pode estar todo destruído. Eu conheço pessoas assim. E às vezes têm o corpo ideal, entre aspas, perfeitinho, e têm complexos com o corpo. E nós temos de dar atenção a este problema. A pessoa não procura, às vezes uma pessoa não procura nada profundo na vida. Passa a vida a fugir de si mesmo, passa a vida a fugir da própria ignorância. Às vezes a certeza é uma forma de uma pessoa fugir da própria ignorância. Por não saber relacionar-se com a própria ignorância. Mais vale uma pessoa achar que já tem razão, se coloca numa posição de superioridade, do que de que não conseguir aceitar com o facto de ser profundamente ignorante. E todos nós somos. Então nós temos de refletir acerca disto. Às vezes fazer coisas mais profundas, começar a ler livros diferentes, começar a... Se uma pessoa está infeliz, tem que começar a procurar, a colocar em causa as próprias certezas. Eu acho que isto é profundamente importante. Porque às vezes uma pessoa, toda a sua vida, é porque isto também a ver com a questão da energia sexual doentia. Uma pessoa não trabalha a própria sexualidade, não trabalha as próprias frustrações, satisfações afetivas e sexuais e faz de tudo para criar o corpo ideal para conquistar o sexo oposto ou simplesmente o sexo desejado. E fica ali presa numa energia sexual doentia. Não pensa noutra coisa se não criar o corpo ideal. Às vezes gasta dinheiro em coisas que não tem dinheiro para sustentar, para conquistar. Muitos homens compram carros que não têm dinheiro para sustentar, para conquistar o sexo oposto. Tudo é energia sexual doentia, pouco trabalhada. Pessoas endividam-se para comprar. Há uma frase associada ao Will Smith: as pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar aquilo que não precisam para impressionar pessoas que nem gostam. E imaginem uma vida de uma pessoa que faz sempre escolhas fúteis. A pessoa tem potencial em vários enquadramentos e não utiliza. Uma vida fútil, sempre a fazer escolhas fúteis. Só pensa no aspecto físico, só pensa no ginásio. Às vezes uma pessoa só pensa no futebol, principalmente os homens, ou em determinado desporto, seja ele qual for. E interiormente estão todas destruídas. As pessoas ignoram-se. Eu conheço muitos casos, eu falo isto por sensibilidade, adiante de quem não está bem. E depois a pessoa arranja mil e uma compulsões. Pode ser drogas legais ou ilegais, pode ser compras, está sempre a comprar coisas, sempre a colecionar coisas. As compulsões, a compulsão por sexo, a pessoa precisa do orgasmo como quem precisa da droga para fugir do estado de carência e de frustração que a pessoa sente, porque a pessoa não dá atenção. A pessoa não dá atenção a coisas profundas. A pessoa passa a vida a fazer escolhas fúteis e depois as consequências são essas. E a pessoa não sabe o porquê, não sabe o que se passa consigo. Às vezes nem admite que tem um problema, que está em negação. E as coisas fúteis, quem vende coisas fúteis está a enriquecer, e os terapeutas ninguém quer saber. Os filósofos muitas vezes ninguém quer saber. As pessoas põem a pensar acerca dessas coisas, ninguém quer saber. Quem vende e cria coisas fúteis e que destroem a saúde porque são drogas legais ou ilegais, enriquece. É toda a gente atrás disso. Quem cria coisas para ajudar as pessoas a sair deste estado de frustração e satisfação, ninguém quer saber. Porque é profundo demais. Isto agora que eu acabei de fazer aqui é pura filosofia de martelo. Eu sei que é difícil e desconfortável aquilo que eu estou a dizer. Mas é a minha compaixão e a minha sensibilidade diante das pessoas que sofrem que me faz dizer este tipo de coisa. Porque de facto, à minha volta, eu vejo que muitas vezes eu reflito acerca disso, procuro soluções para os problemas infelicitários das pessoas. E de facto há escolhas infelicitárias, há escolhas fúteis que todos os dias as pessoas fazem. É que não há problema uma pessoa ir fazendo coisas que nem tudo tem de ser profundo. Mas ao mesmo tempo não se deve passar a vida a ignorar as coisas mais profundas que tocam à alma. Estão a perceber? Nós temos de encontrar um equilíbrio. Cuidar do corpo sim, cuidar do aspecto físico sim, mas não passar a vida só a olhar para o espelho. Mas não passar a vida só a ligar a futebol ou ligar seja qual for o desporto e ignorar que dentro mora um vazio. Portanto, é importante a curiosidade, a liberdade e a independência intelectuais, é importante o filosofar, é importante a filosofia. É importante nós pararmos de fugir de nós mesmos, daquilo que nós sentimos e enfrentarmos com coragem. Porque se passarmos a vida a fazer escolhas fúteis, é normal que uma pessoa sinta um vazio. As escolhas são sempre fúteis. E a pessoa tem um potencial enorme interior que não utiliza porque está sempre a fazer escolhas fúteis. É uma questão de escolhas, não é uma questão ontológica, não é uma questão de ser só, necessariamente. São escolhas que uma pessoa faz. Uma pessoa pode fazer escolhas diferentes. Aí é que existe a necessidade de mudança e existe o livre-arbítrio.
E pronto, fica aqui mais reflexão. Acabei por entrar neste caminho, que acho também importante para nós refletirmos filosoficamente. Nunca o desejo, a minha vontade é ser um julgador ou moralista. Apesar de eu saber que às vezes digo coisas desconfortáveis. Está aqui esta obra, Filosofia da Ignorância, sugiro a leitura. Tem muitos capítulos interessantes, todos a girar à volta da ignorância e como ela condiciona. A nossa relação com a ignorância poderá condicionar a nossa relação com o conhecimento, com a consciência e também com a nossa felicidade, dependendo do tipo de ignorância e como nós nos relacionamos com ela. E dá algumas sugestões para nós, como nós nos devemos ou podemos relacionar com a ignorância. Tenho outras obras publicadas. Basta pesquisar, também dou cursos online. Eu costumo deixar as obras publicadas e os cursos online que eu dou na descrição do vídeo no canal no YouTube. Sugiro que subscrevam o canal, que compartilhem, que ajudem a divulgar. Se acharem que alguém possa precisar de ver este vídeo, mandem o vídeo para a pessoa. Ajudem a divulgar coisas que não são só coisas fúteis, que às vezes não contribuem nada para a consciência e felicidade das pessoas, não contribuem nada para tirar a pessoa da escravidão que ela vive. Vamos colocar sementes de liberdade e de liberdade felicitária nas pessoas, em vez de só divulgar coisas fúteis, porque as coisas fúteis são ir ao monte. A filosofia e coisas mais profundas às vezes nem sequer coloca na televisão ou nos grandes palcos. As pessoas têm de procurar forma alternativa e ainda bem que existe o santo YouTube para poder fazer essas coisas. Eh, Portanto, tenho vários livros publicados, além deste que eu acabei de falar, tenho vários cursos que eu dou totalmente online, costumo deixar tudo isso sempre na descrição do vídeo. Ajudem a divulgar, também se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, eu tenho o IBAN e tenho o MBWay, o meu MBWay disponível, para quem quiser fazer contributos monetários e contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal. Em vez de ter o patreon.com, eu prefiro dar dessa forma. Quem achar que eu contribuo para a sua consciência e felicidade e quiser fazer a doação e contribuir para a sustentabilidade e crescimento do trabalho, também é simples, é só fazer a doação. E eu agradeço e o meu trabalho também agradece. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.